é seu amigo. Cristo é seu amigo. Quem foi que falou que você estava perdido? Cristo é seu amigo. Cristo é seu amigo. Quem foi que falou que você estava perdido? Se você tem Cristo no coração, não há o que temer. Jesus é salvação, não há por que sofrer. Cristo está no ar, Cristo está em todo lugar. Cristo é a saída, é só querer encontrar. Cristo é seu amigo. Cristo é seu amigo. Quem foi que falou que você estava perdido? Cristo é seu amigo. Cristo é seu amigo. Quem foi que falou que você estava perdido? Se você tem Cristo no coração, não há o que temer. Jesus é a salvação, não há por que sofrer. Cristo está no ar, Cristo está em todo lugar. Cristo é a saída, é só querer encontrar. Cristo está no ar, Cristo está em todo lugar. Cristo é a saída, é só querer encontrar. Boa noite a todos, se quiser dedilhar. Muito bom começar com música, né? Queria agradecer a todos que estão conosco essa noite. Mais uma noite especial, né? Boa noite aos nossos amigos que estão na internet, nos acompanhando. Queria agradecer a todos que compartilham e nos ajudam a compartilhar as palestras, chegar a mais corações necessitados, né? Essas duas músicas que o Gá cantou é desse CD Família com Jesus, dos nossos amigos lá de Araraquara, que trabalham lá para a Casa de Fraternidade, que tem um trabalho maravilhoso. A Família com Jesus é de São Carlos, né? Mas eles trabalham lá no centro de Araraquara, que tem um trabalho muito legal com crianças, e eles estão construindo a sede deles. Então, cada CD custa R$20, entra na página deles, peçam o seu CD, tem 8 músicas, 6 músicas maravilhosas, que são imperdíveis, e com isso vocês ajudam a construir a casa de fraternidade que vai beneficiar toda uma comunidade com os seus trabalhos. Então eu peço a todos que nos desliguemos do mundo lá fora. Vamos fazer a nossa oração de hoje para começar o trabalho. Hoje quem vai fazer a palestra é o Alexandre. Um tema meio complicado, né? Mas necessário para a gente entender muitas das nossas dores. Então, que fechemos nossos olhos, mentalizamos a figura meiga do nosso Mestre Jesus, aqui conosco nesse momento. Agradecemos Jesus, nosso irmão maior, Jesus, nosso Mestre,
Jesus que nos norteia o nosso caminho, norteia a nossa vida. Aos nossos amigos espirituais que nos ajudam no trabalho desta casa, gratidão. Gratidão a Deus também por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos vivos e de estarmos reunidos em seu nome, em nome de Jesus. Que paz e luz se estendam a todos os nossos irmãos que estão acompanhando e vão acompanhar essa palestra. Que Jesus os abençoe. Coloquem as suas águas no final para que seja fluidificada. Vamos dar então por início o trabalho, rezando comigo então, Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, que assim seja. Alexandre. Te postou. Você pegou mais um? Vem pra cá. Pode fazer. O Gá vai fazer a música de abertura, gente, e nós já vamos iniciar, tá bom? Todos
a vontade do seu coração para curar e libertar todos os cativos mesmos nas prisões, consolar os tristes e restaurar todos os conflitos de coração. Derrama sobre mim o óleo da unção, faz o meu coração brotar de amor. Se você quiser ficar aí ou sentar lá, porque você vai voltar no final, fica à vontade. Gente, boa noite. A Ana já deu boa noite, o Gá já deu boa noite. Durante essas duas, quando marcamos essa palestra, na verdade não era minha, por conta da pandemia, um dos amigos palestrantes acabou, por problemas, na verdade, antes do problema da pandemia, um problema profissional, pediu para trocar. E como estava no meio da pandemia já, nós, em vez de chamarmos alguém, eu acabei assumindo a data de hoje. E durante isso, estava montando uma outra palestra, que era consciência em relação à espiritualidade ou ao mundo espiritual. E durante a semana passada, nós tivemos, nas últimas 2 semanas, muitos pedidos, muitos atendimentos fraternos, com pessoas que haviam devolvido os filhos para a espiritualidade, muita gente angustiada, e não só com isso, mas o momento todo que a gente estava vivendo, e no nosso grupo do trabalho, dos trabalhadores, dos frequentadores da casa, alguma coisa disse para a gente de novo. Eu falo que fiz em vários lugares, mas depois eu estava procurando nos meus arquivos, aqui no Amigos do Bem eu não tinha feito ainda, falei, então menos mal. Mas muitos dos que nos acompanham já viram essa palestra em outras casas, nas casas de amigos que nós frequentamos, que nós fomos fazer palestra. E essa palestra me toca muito, não só pelo tema, para quem quiser acompanhar, né, ela faz muita referência às questões 934 a 936 do Livro dos Espíritos. E a gente contornou um pouco em relação a tudo. E eu demorei muito para fazer essa palestra. Durante muito tempo eu quis fazer e não conseguia terminar, não conseguia fechar. E eu consegui terminar essa palestra, acho que há uns 2 anos atrás. E quando eu fui fazer, marcaram, agendaram, eu fui fazer essa palestra em Macatuba. Eu lembro até hoje, um dia frio. E para minha surpresa estava marcada, mas eu não me atentei para a data e passei o tema para o Paulo Marzanati, que é um grande que trabalha com a gente aqui, lá de Macatuba, sempre está com a gente nos estudos, faz palestra com a gente. E eu marquei essa palestra, a primeira vez que eu fiz essa palestra caiu no dia do aniversário da minha mãe. E ela já tinha desencarnado e acho que é por isso que eu não conseguia fazer. E a espiritualidade, acho que de sacanagem comigo, colocou nessa situação. Mas é uma palestra que tem ajudado muitas pessoas. A gente tem ouvido, tem tido contato com muita gente depois das palestras. Quando a gente termina, os relatos têm sido muito positivos em relação ao consolo que a doutrina nos dá. Não é o Alexandre, nem o Amigos do Bem. A doutrina nos mostra uma forma muito diferente da gente tentar encarar essa separação momentânea de um ente querido, né? Então nós vamos conversar um pouquinho. Nós havíamos comentado, essa palestra ela é longa, tanto que a gente cortou. Quando eu fiz a primeira vez, a gente fez com alguns slides, com música, e depois eu tenho feito sem, porque é uma palestra que acaba envolvendo muita coisa, acaba envolvendo muita emoção. O assunto é muito intenso, né? Mas assim mesmo, a gente, por sugestão, para variar, né, ou por intuição, a gente vai abrir hoje, excepcionalmente, a palestra
a participação de vocês que estão assistindo com a gente. Então nós vamos fazer, não vai dar para fazer como é o formato do estudo, né, que a Ana passa quase todos os comentários aí em relação ao que está acontecendo, mas alguma coisa que for muito pertinente ao que eu estiver falando e tal, a Ana vai me dando um toque. Ela e o Gá estão ali com os celulares me ajudando, só estamos nós três, né, porque a casa continua fechada. Aliás, a ideia, ou a princípio, ainda nós não temos nenhuma data de previsão de volta. Tá bom? Aí no final eu dou os avisos da semana, que tem muita coisa boa essa semana na página pra gente. Tá bom? Então, perda de entes queridos. Quem viu aí a transmissão, eu sempre coloco essa perda de entes queridos entre aspas, o perda. E tem uma forma que eu aprendi, e quem fala muito isso pra gente é o Orlando Noronha, e ele usa a palavra devolveu. E eu me apropriei do termo dele e tenho falado isso muito para as pessoas que nos procuram e tudo mais, porque eu acho que é exatamente isso que a doutrina nos mostra. Mas vamos lá, para a gente começar a entender. Definição de morte, isso no dicionário. Óbito ou falecimento, cessação completa da vida, da existência. Extinção, falta de existência ou ausência definitiva de alguma coisa. Morte de uma espécie, morte da esperança, morte de uma planta. Isso daqui é o do dicionário. Se nós formos pegar isso daqui como definição de morte para qualquer um, não precisa nem ser espírita, nós realmente temos muitos motivos para nos desesperar, para ficar mais preocupados ainda e mais triste ainda quando a gente devolve um ente querido para a espiritualidade. Porque ele fala aqui em extinção, falta de existência ou ausência definitiva de alguma coisa. Ausência definitiva. Quando a gente fala em ausência definitiva, esse ente querido simplesmente desapareceu. Nós não vamos mais ter nenhum tipo de contato. Então, quando a gente lê essa definição de morte no dicionário, ela me causa muito mais medo e muito mais tristeza, né, em relação ao que é. Mas o Espiritismo vem nos falar o seguinte: a morte, segundo o Espiritismo, na palavra de Kardec, é a passagem para o verdadeiro mundo, o mundo dos espíritos. Um corpo sem o espírito não é nada além da matéria, mas o espírito continua como é, mesmo sem estar ligado a um corpo físico. Ou seja, o espírito não morre quando deixa o corpo no momento da morte. Então aí são duas diferenças absurdas, a definição do dicionário e algumas definições, inclusive, provavelmente científicas, né? Médicas e assim por diante, que é a cessação da vida orgânica, a cessação da existência corporal ou material. Mas aí, para nós espíritas, essa convicção absoluta da continuidade da existência, da continuidade da vida, das reencarnações, e nos dá essa explicação de que um corpo sem espírito não é nada além da matéria, de que ele continua sendo o mesmo e de que o espírito não morre nesse momento da morte do corpo físico, muda completamente a nossa visão em relação a essa suposta perda de entes queridos. E só lembrando, né, eu falei que eu coloco, Alexandre coloca na minha palestra o perda de entes queridos entre aspas, mas se vocês forem procurar lá no Livro dos Espíritos, ele está normal. Perda de entes queridos. Que é a sensação, lembrando, que eu coloco pelo hoje o entendimento, ou a tentativa de entendimento que a doutrina nos dá. Mas é perda. A gente não vai conseguir convencer um pai, uma mãe, ou alguém que ame tanto alguém que devolveu, de que aquilo não foi uma perda. Demora um certo tempo para maturar essa ideia, mesmo quando espírita, dessa ideia, de que não foi uma perda, não foi... É difícil você falar para um pai ou para uma mãe que ela não perdeu um filho. Mas a doutrina nos dá com uma clareza muito grande de que ele continua existindo. E aí nos dá talvez seja uma dos maiores consolos que a doutrina nos oferece.
É saber que esse ente querido continua existindo. E mais do que isso, que o amor que sentimos por ele e que ele sente por nós continua exatamente igual. De que não vai mudar e não mudou absolutamente nada. E tem uma frase que todo mundo se apropria, e eu sempre uso, tem gente que fala que eu repito demais, que o Espiritismo matou a morte. E essa frase é do saudoso Richard Simonetti. Muita gente se apropriou, já vi vários quadrinhos com muita gente assinando ou colocando a assinatura de alguém, quando na verdade é do Richard lá no livro Vencendo a Dor da Morte, não, Quem Tem Medo da Morte. Vencendo a Dor da Morte, nós vamos fazer propaganda depois da Célia. E só para ilustrar, eu passei por uma situação muito parecida. Quando desencarnou o Richard, eu fiz uma publicação na minha página e na página do Amigos do Bem, dizendo que era um momento muito triste. E alguém entrou e fez um comentário extremamente rude comigo. Ué, mas você não é espírita? E numa página espírita você está falando que está triste o momento? Se eu tivesse soltado o rojão quando desencarnou o Richard, ou quando desencarna alguém que a gente gosta, eu acho que precisava me internar. Já tem muita gente que quer me internar sem eu fazer isso. O dia que eu começar a fazer isso, aí provavelmente vão me internar de vez mesmo. Você vai responder no final? Se for alguma coisa muito pertinente agora, que a pessoa esteja para vocês não perderem, a gente pode conversar. Só não dá para parar muito. A Célia Ferreira falou: sabemos que há muitas moradas na casa do Pai. Como a espiritualidade recebe tantos desencarnes? Olha, ela leu minha camiseta, né? Há muitas moradas na casa do Pai. A primeira camiseta que eu comprei da Perispírito. Foi através dessa camiseta que a gente criou amizade com a Perispírito. A pergunta é de que há muitas moradas na casa do Pai e como a espiritualidade... Pera um pouquinho, deixa eu só repetir, que senão as pessoas não ouviram a Ana falar lá. Quem que é o nome da pessoa? Célia Ferreira. Célia Ferreira está perguntando o seguinte: como sabemos que há muitas moradas na casa do Pai, como que a espiritualidade recebe tantos desencarnados? Acho que ela está falando isso principalmente em função da pandemia, provavelmente, né? Imagino eu. Célia, na verdade, essa é a grande justificativa. Como existem muitas moradas na casa do Pai, desamparado não vai ficar ninguém. Então esses espíritos vão ser encaminhados lembrando que eles vão ser encaminhados para planetas que vivem a mesma situação que a Terra, ou melhor, a mesma situação que moralmente eles conseguem, eles estão, na verdade. Então, o estágio moral da maioria de nós, com raríssimas exceções, ainda é de prova e expiação. Então, eles provavelmente, primeiro lembrando que se é em relação à pandemia, muitos desses vão ficar um bom tempo na espiritualidade, vão ficar na erraticidade, para depois reencarnar. Mas se a dúvida é que se todos reencarnarão na Terra e a população aumentaria tanto, não necessariamente. Como você afirmou, há muitas moradas na casa do Pai. E a camiseta da Perispírito que eu vim hoje, que é a primeira camiseta da Perispírito, já nos diz, e nós temos com clareza isso no Evangelho e no Livro dos Espíritos nos mostra com clareza muito grande. Então, não fiquemos preocupados. Sempre seremos encaminhados e estaremos reencarnando dentro da condição moral que nos encontramos quando desencarnamos. Não ficaremos desamparados de forma alguma e reiniciaremos o nosso trabalho num planeta que tiver a condição moral que nós nos encontrarmos naquele momento. Acho que é isso, mais alguma coisa, depois você continua lá com a Ana, por favor. Existe uma pergunta, gente, que toda vez eu faço isso na palestra e todo mundo ri, mas que a gente já passou, principalmente quem é espírita, já que tem algum tipo de conhecimento espírita, ou frequenta, não precisa nem ser grande estudioso, ou se aprofundar tanto, mas frequentador de casa espírita, normalmente a família começa a olhar torto, né? E aí no churrasco, no almoço de família, sempre faz umas perguntas perniciosas, ou para cutucar a gente. Mas aí às vezes nem tanto, e às vezes realmente é uma curiosidade, que é a pergunta que eu já respondi muitas vezes e talvez vocês. Por que o espírita fala desencarnou e não morreu? O que tem de diferente? Por que vocês são metidos e fala desencarnou em vez de falar morreu?
Essa pergunta já me perguntaram inúmeras vezes. E aí muitos dos que estão assistindo já devem ter se perguntado e com certeza devem ter sido questionados também em relação a isso. A simples diferença, gente, é o seguinte: morte, cessação de vida orgânica, que é o que o dicionário lá nos mostra. Isso é morte. Desencarnação, libertação do espírito do encarceramento do corpo somático. Isso é lindo, né? Lá do Livro dos Espíritos, da codificação. Mas para a gente simplificar e trazer para nós, para a nossa realidade simples, então morte, cessação da vida orgânica. Corpo material parou de funcionar, coração parou de bater, cérebro parou de funcionar, morte. Desencarnação, espírito se liberta do corpo físico. Corpo físico morre, então nós morremos. Se alguém quiser perguntar para vocês, ué, mas então o espírita não morre? Só desencarna? Não, morre. O corpo físico morre igualzinho todo mundo. A única diferença que nós falamos de desencarnação é que o corpo físico vai ficar e o espírito vai continuar existindo. Essa é a diferença. Por isso que nós usamos, em muitas situações, o termo desencarnação. O que não precisa, nós não precisamos, no momento de dor, sermos tão técnicos. Não precisa se preocupar na hora de um velório, na hora de falar com alguém, ter cuidado se falou certo, morreu, se falou desencarnar, que quem está passando por esse momento não vai nem lembrar se você falou desencarnou ou morreu. Então tenha sensibilidade e não se preocupe em usar o termo correto. Aqui no estudo, quando nós fomos estudar e tal, se nós entendermos essa diferença, basta. Então não sejamos pretensiosos e muito menos arrogantes em relação, principalmente, quando as pessoas estão passando por um momento desse tipo. Então não tentemos ser mais eruditos do que precisa no momento. Se você vai falar desencarnou e vai criar um constrangimento, não o faça. Simples assim. Se você entendeu, se você tiver um momento para esclarecer, se a pessoa tiver essa curiosidade, ótimo. E é simplesinho desse jeito. Mas não precisa fazer isso para que o outro entenda que você é espírita, e às vezes quando nós fazemos isso a gente quer falar que nós somos espírita elevado, porque nós já sabemos que a desencarnou é diferente de morrer. Quando na verdade nós acabamos de descobrir que quando nós desencarnamos, nós morremos, o corpo físico morre. É simples assim. Vamos começar a entrar, gente, agora, como pensar nos entes queridos desencarnados. Essa é uma pergunta que nos chega muito no atendimento fraterno, no celular que nós temos lá. As meninas devem estar colocando o telefone aí do atendimento fraterno. Muitas pessoas nos mandam mensagem na página do centro do Facebook, que tem lá a mensaginha no particular, às vezes até na página pessoal minha, do Alexandre, sem ser do centro, da Ana, enfim. E as pessoas nos perguntam muito isso. Como que nós devemos pensar nos entes queridos desencarnados, ou mortos, ou que foram devolvidos? Tem a ver com o que você vai falar. E a perda da convivência física? Deve ser isso que você vai falar agora. Quem perguntou foi a Esther. A Esther está perguntando como fica a falta da convivência física. Ela deve estar falando da saudade, da ausência física de quem foi devolvido para a espiritualidade. E nós vamos falar disso, nós vamos emendar já, Esther, mas eu acho que falando um pouquinho disso já dá para a gente entender, mas nós vamos falar mais disso ainda. Então a pergunta é sempre assim: como pensar no ente querido? Primeira orientação da espiritualidade: pensar nos momentos felizes. Esse é o primeiro grande passo. E eu falo que é o primeiro grande passo que é extremamente natural. É um primeiro grande passo, é uma orientação, mas que é uma orientação, no meu modo de ver, quase que desnecessária. É só para a gente lembrar e reforçar. Porque eu sempre uso o exemplo, quando a gente fala desse assunto, do seguinte: alguém sente saudade de coisa ruim? Então eles orientam a gente a pensar nos momentos felizes que nós vivemos com essa pessoa que voltou para a espiritualidade. Mas é uma coisa meio óbvia. Nós sentimos saudade de coisa ruim ou nós temos normalmente pavor de coisa ruim?
Nós estamos vivendo um momento extremamente tenso, com pandemia, com problema social, com problema financeiro, com problema de tudo que é lado. Tem gente sentindo saudade de brigar na internet por causa de futebol. Vai vendo. Vai vendo o nível que nós chegamos. Nós estamos com saudade de brigar com os amigos por causa de futebol. Nós temos saudade de coisa ruim? Claro que não. Ninguém gosta de lembrar de coisa ruim. E não adianta vir com aquela história, não, mas na coisa ruim nós aprendemos. Nós aprendemos, mas não queremos lembrar. Eu não gosto de lembrar das coisas que eu sofri. Elas me ensinaram, me ajudaram, algumas delas, a entender e a evoluir, dar um passo à frente. Mas eu não gosto de lembrar que eu sofri. Eu não gosto de lembrar que eu meti o dedão na quina, ou que eu ralei o joelho quando era criança, ou que eu quebrei os dentes pulando na casa da minha tia. Ué, por quê? Porque não me traz saudade nenhuma. Dor, gente, ninguém gosta de lembrar de dor. Então essa é uma orientação ou um conselho para mim muito claro. Quer dizer, nós sempre pensamos nesses entes queridos com saudade boa. E lembrando, qual que na minha opinião é a tentativa da espiritualidade de nos mostrar em pensar em momentos felizes. Lembrar, talvez aí encaixe no que a Esther perguntou, que esse sentimento da saudade de coisa boa, das lembranças de momentos felizes, da lembrança de momento de amor, vão chegar até esse ente querido que desencarnou, que está na espiritualidade. Nós sabemos e nós temos certeza absoluta que as nossas vibrações, que os nossos pensamentos chegam até ele. Então, nesse sentido, imaginem o seguinte, esse espírito está junto com a gente, porque nós fazemos orações. Se nós fazemos orações, mesmo quem não acredita em espírito, quem não acredita em reencarnação, em mundo espiritual, quando todo mundo faz a sua oração, ai minha filha, ai meu filho, ai meu pai, ai minha mãe, que essa oração chegue até você, eu estou me colocando em sintonia com esse espírito. Se quiser chamar de alma, se quiser chamar do que quiser, para quem não acredita em doutrina espírita, pode chamar do jeito que quiser. Mas quando eu faço a minha oração em relação a isso, eu tento fazer uma ligação espiritual e de vibração com esse espírito. Então, quando eu penso em relação às coisas boas, é nesse sentido. Eu fatalmente estou transmitindo para esse ente querido que foi antes da gente essas sensações e essas vibrações. A Dona Conceição perguntou. Para a Dona Conceição eu respondo. Sei. Meu neto sofre muito pela ausência da mãe. Ela veio sofrendo tanto assim? Dona Conceição, nós vamos chegar nisso já já, mas eu vou dar uma adiantadinha. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou terminar fechar esse conceito e nós já vamos falar disso já, no sofrimento de quem está aqui, se pode chorar, se não pode chorar, deve ser essa a dúvida, a senhora já falou com a gente, não sei se podia contar, agora eu já contei. A Dona Conceição conheceu a gente através do YouTube e tem nos acompanhado direto, a gente tem conversado muito, é uma pessoa que nos dá uma força muito grande. Então eu vou fechar essa ideia e nós já vamos falar disso já já. A Ana vai guardar e me lembra já já, mas eu vou lembrar também que foi a senhora que me perguntou. Voltando nisso, como pensar nos entes queridos? Eu acho que fechou a história, dá para a gente entender que nós temos que pensar nos momentos felizes, que isso chega até eles, para nós, eu acho que é o natural, a gente sempre lembra do que é bom. Pensar em termos de separação e não de perda. Aqui começa a apertar o negócio. Por mais que a gente entenda, por mais que nós espíritas, por mais que nós temos a convicção do reencontro, do amor que vai continuar, da sensação que vai continuar, que o espírito continua a sua caminhada, que ele continua existindo, que o vínculo, se for um amor verdadeiro, vai continuar de qualquer forma, é muito, muito, muito complicado. Nós entendemos, tá, eu entendo, e aí eu acho que vai voltar no da Célia, não foi a Célia, foi a Esther que perguntou agora há pouquinho, vai voltar um pouquinho no que a Esther comentou, eu entendo que o melhor para minha mãe era desencarnar dia 30 de novembro de 2017. Certo? Eu entendo. Beleza? Eu entendo que é separação e que não é perda. Mas fala para mim não sentir saudade. Me convence de que mesmo sabendo de tudo isso,
que eu não tenho que sentir saudade. Me convence. Claro que eu não vou convencer. Vai voltar no de cima. Eu sinto falta do carinho, do abraço, do amor, enfim. Sinto falta até das brigas. Mas por quê? Porque existia amor real. Então é simples assim. Eu consigo entender que é uma separação e não uma perda. Mas isso vai demorar um tempo para eu conseguir maturar essa ideia. Não adianta, eu sempre falo isso, não adianta chegar, mais uma vez, nós espíritas principalmente, arrogantes, chegarmos para alguém e falar, para de sofrer. É para você entender, você já não entendeu que é perda e não é separação? Que está na hora de você parar de sofrer? Quem é você para falar para um pai ou para uma mãe que está na hora dele parar de sofrer? Qual é o termômetro que você usa para isso? Quem é você? Com que autoridade você fala para alguém que essa pessoa está na hora dela parar de sofrer? O que nós podemos fazer e devemos, se é que nós estamos realmente preocupados com o bem-estar dessa pessoa, é tentar orientar nesse sentido. Olha, vai passar esse momento tão difícil que é o da separação inicial. A doutrina nos ajuda, nos consola, nos mostra que é uma separação e não perda, que esse espírito continua existindo, esse filho está vivo, essa filha está viva, essa mãe está viva, esse pai está vivo, esse avô está vivo. Mas pedir para a pessoa, olha, você já sofreu demais, hein? Pelo amor de Deus, gente. Isso é falta de caridade e é uma arrogância absurda. É absurda e cruel. Quando você fala para uma mãe ou para um pai que perdeu um filho, para de sofrer porque você já sofreu demais, é cruel. Claro que quando isso começa a ultrapassar os limites do bom senso, começa a se transformar numa doença, e para quem quiser depois aprofundar, a Célia tem um livro fantástico, Vencendo a Dor da Morte, e nos fala inclusive as etapas do luto e tudo mais, que aí daria mais um seminário e não uma palestra, vale a pena procurar, e tem vários outros autores que falam muito bem disso. Mas cuidado para não ser cruel achando que está sendo útil. Muito cuidado. E o terceiro grande item nesse pensar, como pensar nos entes queridos, que ainda para nós é o mais difícil, confiando em Deus. Essa para mim, com relação à minha mãe, talvez tenha sido mais fácil, porque eu acho que eu já estava um pouco mais maduro espiritualmente. Um pouco. Mas eu acho que esse é o momento mais difícil. Outro dia eu fiz um atendimento fraterno com uma mãe que num primeiro momento tinha aparentemente rejeitado a gravidez, não porque não queria a gravidez, mas em relação à preocupação com a condição financeira, com o lugar que morava, com as dificuldades que ia passar, tinha um outro filho pequeno, enfim, todo um contexto de que ela, num primeiro momento, se sentiu preocupadíssima e se sentiu que estava rejeitando essa gravidez e perdeu essa gravidez, ou essa gravidez não chegou ao nascimento desse espírito. E ela se sentia muito culpada, e que não tem razão nenhuma. As preocupações eram naturais. Então, e é o que eu falei para ela no momento, que é difícil de encararmos, eu acho que é o mais difícil ainda de conseguirmos entender que por mais duro, que por mais complicado que seja o desencarne de qualquer ente que nós amamos, e entra tudo, né? Entra parente de sangue, entra amigo, entra colega, entra quem a gente ama de verdade. Quando a gente consegue se convencer de que aquilo que viveu, que nós passamos, era o melhor, e quando nós falamos e entendemos que era o melhor, que foi o que Deus com certeza sabia que era o melhor para aquele espírito e para nós e para os que estavam em volta, fica muito mais tranquilo da gente encarar. Mas depende também do tempo de maturidade, de maturação em relação a esse sentimento. Não é fácil, mas a hora que nós conseguimos enxergar que Deus jamais, como a gente ouve num primeiro momento de desespero, principalmente de pais e mães, de que Deus foi injusto e cruel, tirando
um filho que era nosso, primeiro que nós estamos completamente equivocados, mas é muito difícil a gente falar para um pai e para uma mãe. O filho não é nosso, o filho é do pai. Nós só estamos aqui, só não, né? Nós estamos aqui com uma obrigação muito grande de fazer o melhor possível para o filho dele. Então, quando nós começamos a entender isso, as coisas ficam um pouquinho mais fácil. E aí daqui a pouquinho nós vamos chegar lá, Dona Conceição, mas tem mais uma coisa que eu sempre, isso sai cada briga nas palestras que vocês não têm noção. A vida em outro plano é uma questão de fé. Vê quanto sim e não dá em 30 segundos, Ana, e eu bebo água aqui. Tá? Então a pergunta é o seguinte, ó. A vida em outro plano, a vida no mundo espiritual, é uma questão de fé? Isso eu falei para vocês que dá cada briga nessas palestras que eu já fiz desse tema, que vocês não têm ideia. De vez em quando eu olho sempre alguém no fundo do salão balançando a cabeça, se não concordando, ou concordando, enfim. Mas vamos lá, vamos adiantar, porque tem um delayzinho lá, e senão a gente acaba não conseguindo. Mas aí vocês vão falando lá e nós vamos conversando. É claro que eu preciso ter fé, gente. É óbvio que eu preciso ter fé para acreditar que ele continua existindo. Nós não estamos vendo, a maioria de nós não tem o dom da mediunidade aflorada. Então, eu preciso ter fé. Então, é claro que é uma questão de fé. Mas, com uma diferença muito grande, que Kardec vem nos dizer, e que eu sempre falo, que virou mais uma das coisas que virou jargão na doutrina espírita e a gente não sabe nem porque repete. Que aqui, essa questão de fé, quando Kardec vem nos dizer, e a espiritualidade nos mostra com uma clareza absurda, é a tal da fé raciocinada que nós repetimos como nós repetimos o Pai Nosso, a Ave Maria e assim por diante. O que é fé raciocinada? Alguém parou para pensar por que é fé raciocinada? O que ele quis dizer com fé raciocinada? Porque a gente repete, nós estamos fazendo, nós falamos que nós temos a ciência, que nós temos a razão, e nós estamos repetindo, tem coisa no doutrina espírita que virando dogma, que nós estamos repetindo as coisas sem ter a menor ideia o porquê que aquilo ali faz. Por que fé raciocinada? Sim, é uma questão de fé, claro. Se eu não vejo, às vezes eu nem sinto, é uma questão de fé. Eu preciso ter convicção disso. E por que ele fala em fé raciocinada? Porque a razão nos mostra que continua. Porque a razão, a fé raciocinada, nos mostra o lógico. Por que Deus nos criaria para uma existência medíocre perto da realidade que é a espiritualidade ou a existência de cada espírito criado, simples e ignorante, para chegar à perfeição, para viver 1 ano, para viver 15 minutos, para viver 80 anos, para viver 100 anos. Essa que é a fé raciocinada. Vocês conseguem imaginar que o Pai, que o Criador, nos criaria, nos faria para uma existência extremamente pequena, onde muitos de nós já temos a noção clara de que nós estamos muito longe da perfectibilidade. E de que muitos de nós, eu com certeza não, chegaria a essa pretensa perfeição em uma encarnação, que mesmo que dure 120 anos. Aí vai piorar, né? Porque a partir dos... Já sou chato. Você imagina depois de 70, 80. O tanto que eu ia encher o paciente dos outros. Aí eu só ia criar débito. Por mais bonzinho que a gente olha aquele senhorzinho lá com 100 anos, mas vai no asilo, tem um monte de senhorzinho lá de 100 anos que é ruim, que briga com os outros, que ainda acham que tem um monte de coisa enraizada para melhorar. Então por isso que é a fé raciocinada. Esse espírito está em crescimento, esse espírito está em evolução. Nós já fomos muito piores, por incrível que pareça, nós já fomos muito piores do que somos. É nesse sentido a razão. É nesse sentido a continuidade. Eu não posso simplesmente cortar um laço de amor tão
intenso como de uma mãe com um filho. Não é possível que no desencarne de uma mãe ou de um filho que aquele amor seja interrompido por uma morte, pela cessação de vida orgânica. E aí muitos vão dizer, a gente tem um público razoável que não é espírita e acompanha a página, mas muitos vão dizer para nós, não, mas ele está vivo, só que ele está lá no céu. Tá bom, isso é fé, da mesma que nós falamos aqui. A existência também é fé. Mas aí vamos para a razão. Alguém, eu vou dar o mesmo exemplo que muitos já ouviram eu falando, não só nessa palestra, mas nos estudos. Me dá uma mãe que ama, que amou de verdade um filho e que vai descobrir, ou teria certeza absoluta, de que esse filho foi para o pretenso inferno e viveria no céu depois de morta, ou depois de desencarnada, mas é para a morte, né? Porque aí para eles é morte. Me dá um exemplo. Me mostra a razão nisso. Uma mãe que amou quase que incondicionalmente esse filho, perde esse filho num desencarne novo, e aí ela descobre, e nós temos que ter esse bom senso, que nós sabemos quem são nossos filhos. Embora a gente se engane às vezes, nós temos noção clara de qual é a condição moral, de como ele desencarnou. Se ele estava na balada, se estava perdido, se estava usando droga, se estava fazendo um monte de coisa, e nós cremos em céu e inferno. Imaginem para onde ele foi. Não é porque nosso filho que ele vai ser privilegiado e vai porque nós não temos padrinho no céu, deixa eu só avisar. Pode ter padroeiro e tal, mas padrinho, alguém que banca o cargo lá de alguém, não vai rolar. Nem nós... Bom, tem algumas crenças que sim, então eu não posso falar para todo mundo. Mas na razão é nesse sentido. Tem alguma razão eu criar um filho para uma existência desse tamanho? Não. Então é nesse sentido a fé raciocinada. Então não repitamos mais isso como uma palavra, uma coisa jogada que foi dentro da doutrina espírita, porque não é. Ela não é uma coisa que é para ser repetida sem a gente ter o entendimento. Mais alguma coisa? Ó, eu vou entrar agora, quase estamos chegando lá na Dona Conceição. A fé na continuidade da vida faz as pessoas sofrerem menos? É uma pergunta lá que eles fazem, Kardec faz. Ué, ó, eu tenho certeza absoluta que meu filho continua vivo. Me faz sofrer menos? E aí? Eu, Alexandre, e a resposta da espiritualidade é que nenhuma fé vai me impedir de sentir tristeza, de sofrer por essa separação. Nenhuma. Não adianta, e aí eu vou ser extremamente ousado, você não vai me convencer em nenhuma crença ou não crença, alguém que sente amor por alguém não sofra com o momento da separação. Não consigo imaginar. Ah, mas eu conheço mãe que nem chorou no velório do filho. Eu conheço algumas, inclusive próximas, que eu também acho que não. Mas isso é minoria. Isso, graças a Deus, é extrema minoria. A maioria, é claro que vai sofrer, gente. Eu estou me separando de alguém, eu não vejo, aí vai voltar, acho que vai chegar no que a Dona Conceição está falando. Como é? Como que chamava a primeira? Eliette? Elizabeth? Não, depois da Célia teve Eliette, alguém fez a pergunta em relação a sentir. Como é que eu não vou sentir saudade? Como é que eu não vou sentir ausência física? Eu não vejo mais. Eu não posso mais passar toda hora no almoço na casa da minha mãe para dar um beijo nela e ela em 5 minutos estava dormindo no sofá. Eu ficava 30 minutos sentado no sofá em frente a ela, com ela dormindo. E me faz falta. E eu tenho fé na continuidade da vida. Inclusive tive provas através das cartas. Mas sinto saudade. Sofri no momento do desencarne, sofri com a doença, mas isso me ajuda a passar com muito mais resignação. Isso me faz passar com uma força muito maior, juntando com tudo aquilo que nós falamos, que era o melhor para ela, que era o melhor para nós.
e que ela continue existindo. Então essa fé, claro, que me auxilia demais. E agora talvez vai chegar no que muita gente pergunta, mas eu vou aproveitar que a Ana falou para mim da Dona Conceição. Nossas lágrimas podem prejudicar os que partiram? Eu acho que é nesse sentido a pergunta da Dona Conceição. Na verdade, ela perguntou se a pessoa que está desencarnada Que está lá, né? sente sofrimento que o menino está... Então, ó, o Gá está falando aqui que, aparentemente, o que a Dona Conceição perguntou é que o neto dela, a mãe, desencarnou, ele tem 8 anos e ele chora muito, ainda sente muita falta da mãe. E a pergunta dela é se a mãe está sentindo essa tristeza, esse choro e às vezes esse desespero do neto. Então vamos lá, a pergunta é essa: nossas lágrimas podem prejudicar os que partiram? A pergunta é exatamente essa. Então esse menino chorando desse jeito pode atrapalhar a mãe que desencarnou? Deve estar fazendo quase 40 dias. Se eu não estou enganado, Dona Conceição, a senhora me corrige. Mas quando a senhora... Nem isso, né? Não, nem isso, não faz não. Quando nós conhecemos a Dona Conceição fazia 5, então deve estar com menos de um mês, se tiver com um mês. Então esse menino chorando, com essa tristeza toda, com essa saudade toda, essas lágrimas fazem mal para a mãe dele? Para a filha da Dona Conceição? É essa a pergunta da Dona Conceição e essa é a pergunta que a gente tem aqui para conversar. Por que tem essa pergunta? Porque essa é uma pergunta extremamente comum e mais... A resposta é extremamente comum, de novo, infelizmente, que nós espíritas, extremamente evoluídos, damos às pessoas. E fiquem pasmo, muitas pessoas respondem isso no atendimento fraterno. Para uma mãe que chega desesperada no centro espírita, que como a Dona Conceição, que não era espírita, está se tornando, gostou do que está ouvindo, está estudando, tem acompanhado, mas não era espírita, provavelmente chegou num momento de desespero, porque ninguém chega no centro espírita quando perdeu um filho, porque gostava de espiritismo, porque senão teria vindo antes. É que provavelmente esgotou as possibilidades de carinho, de consolo, de afeto, e vem procurar uma explicação para tentar ouvir de alguém que o filho está vivo, para tentar se convencer de que a continuidade da vida é real. E aí chega no atendimento fraterno e faz essa pergunta, porque normalmente já escutou do marido, da cunhada, principalmente da cunhada, da sogra, da vizinha. Vizinha, então, para fazer esse tipo de comentário é uma maravilha. Para ajudar a pagar o arroz, feijão, são poucos. Mas para meter na vida dos outros, fazer bobagem, tem de quilo. Normalmente, qual é a resposta? E eu falei que alguns pasmem, porque essa resposta muitas vezes acontece dentro do centro espírita, no atendimento fraterno, é de que é bom parar de chorar. De que o choro está fazendo um mal enorme para o filho, para a filha, para o neto que desencarnou. E eu não estou falando de um ou outro. São muitos os espíritas extremamente evoluídos, com uma mediunidade absurda para entender o que o outro está sentindo, a ponto de falar para uma mãe que ela tem que parar de chorar. Que o choro dela está fazendo mal para a filha que ela perdeu faz 5 dias. E de que a tristeza dela pela falta está fazendo mal para o espírito. Além dessa mãe estar sofrendo com a perda, com a separação, eu vou e falo para a senhora, para de chorar, porque além de tudo, a senhora está fazendo mal para sua filha que desencarnou. Olha, eu tento ter paciência, mas é difícil quando eu escuto esse tipo de coisa. É difícil, é muito complicado. E esse é um momento que eu falo para vocês que a maioria das palestras, as pessoas vêm nos procurar depois, por isso que eu falo que não são poucos, em casas espíritas, nos dizendo que eu, Alexandre, tirei um peso de 5 anos, de uma semana, de 10 anos das costas, porque o marido falava que chorava, fazia mal para o filho. Que a sogra crucificava porque ficava chorando e estava fazendo mal para o filho. Isso porque ninguém acredita na espiritualidade.
Esses que dão esses palpites, que eu estou dando exemplo aqui, não acreditam na continuidade da vida. Mas espírita, então, é de quilo no atendimento fazendo fraterno isso. Eu sei disso. Espíritas renomados, renomados mais ou menos, mas espíritas que se dizem com cargos diretivos e entidades espíritas. Gente, como é que pode? A pergunta é simples. Muito de gente que teve perda de ente querido, eu estou concordando com você, que já ouviu isso. A Ana está falando aqui que muita gente que está aí na página, vocês devem estar acompanhando, está falando que estão concordando porque já ouviram isso. Depois vocês dão esses relatos, gente, porque depois a gente divulga, não precisa nem o nome se vocês quiserem, mas para ver se a gente consegue mudar essa estatística. Mas vamos lá. Quando todo mundo que está ouvindo isso daí, e é melhor ainda hoje, né, porque nós estamos deixando as pessoas participar antes de eu ouvir esse feedback no final. Quando eu choro, nós falamos agora há pouquinho, por que eu choro? Por que esse menino de 8 anos de idade, neto da Dona Conceição, que perdeu uma mãe com 30 e poucos anos, vai fazer 2 meses, amanhã. Então, a Dona Conceição, quando conheceu a gente, fazia 4 dias, ela falou para mim que tinha perdido a filha. Por que esse menino de 8 anos chora? Por que esse menino com 8 anos de idade se desespera? Alguém tem ideia? Porque ele não tem mais a mãe aqui. Como é que você convence uma criança de 8 anos de idade que a espiritualidade, que a mãe dele foi para a espiritualidade, ou que ele foi para o céu? Ele falta. Está fazendo falta para ele a presença física. Está faltando ele o beijo da mãe, o carinho da mãe, o cuidado da mãe, o dar banho, o dar almoço, dar janta. Pôr no colo. Deixar ele chorar no colo dela. Agora ele está chorando com a avó. Como é que uma lágrima de uma criança que está sentindo falta da mãe pode fazer mal para a mãe? Para a Dona Conceição, que é mãe dessa moça que retornou para a pátria espiritual, é o que eu sempre falo. E aí nós temos que entender. O menino de 8 anos não tem discernimento. O que pode fazer mal nessa lágrima, gente? O desespero, a revolta, normalmente quando eu brigo com Deus, quando eu mico a espiritualidade, quando eu culpo o médico, quando eu culpo o meu marido que não deu tempo de levar e que não deu atenção, quando eu crio um ambiente extremamente negativo em relação a isso. Quando eu choro, vou fazer minha oração toda noite ou toda manhã, e no meu momento de oração, e eu faço a minha oração para essa minha filha, para minha mãe, para o meu filho, para o meu pai, para o meu avô, para o meu amigo, quando eu coloco essas pessoas na minha oração, o que eu estou emitindo? O que eu estou passando para essas pessoas? Qual é a vibração que eu estou mandando? Amor. Gente, alguém pode me dizer se amor demais faz mal? E não vem com os jargões prontos de que a gente estraga filho porque ama demais. Estraga filho porque a gente mima demais. É uma diferença extremamente grande. É um abismo a diferença entre mimar e amar. Amar não faz mal para ninguém. Ninguém. Aliás, vou contar um segredo para vocês, mas é só para vocês que estão no Amigos do Bem. Vocês não contem para ninguém mais. O objetivo da encarnação é aprender a amar. Vocês sabiam que veio um cara aqui, um cabeludo maluco, que falou isso para nós? Então, como é que eu posso falar que o meu amor pelo meu filho, pela minha filha, pela minha mãe, no momento de um choro de saudade, e o choro de saudade é porque eu sinto amor, pode fazer mal para alguém, gente? Por favor. Então, mais uma vez, tomem cuidado quando a gente fala esse tipo de coisa. A caridade nesse momento é o mais importante. As pessoas precisam entender que ela está sofrendo, eu estou machucado pela falta. A minha lágrima é de saudade, a minha lágrima é de amor por alguém que eu não posso mais tocar, que eu não posso mais ver, que eu não posso mais sentir. E vão começar os
os experts em espiritismo falam assim para mim, nossa, mas isso é egoísmo, né? Sua mãe estava com câncer, ia começar a sofrer e você ficou com... Eu falei, não, eu não fiquei pedindo para ela ficar. A minha oração sempre foi para que acontecesse o melhor. Mas eu choro de saudade. E se esse choro meu de saudade fizer mal para minha mãe, gente, nós não entendemos realmente o que é amar. Aí nós precisamos começar tudo de novo. Os caras falam que ele vai voltar, e eu acho que ele sempre está aqui, mas nós precisamos falar, desce de novo, encarna de novo, começa tudo do zero, porque nós não entendemos nada. Se a orientação era, se nós estamos encarnando, reencarnando, várias e várias vezes, para tentar aprender o que ele já falou, que era só amar, quando eu sinto esse amor real e verdadeiro, eu não posso sentir falta. Ah, vocês estão de brincadeira, né? Aí está de brincadeira. Aí precisa internar todo mundo que fala um negócio desse para alguém que está sofrendo com a ausência de uma mãe. O que nós não podemos é nos revoltar. O que nós não podemos é brigar com Deus. O que nós não podemos é transformar o nosso sentimento de ódio, de rancor, por qualquer motivo, de raiva, de desespero, porque nós vamos chegar, esses sentimentos vão chegar até ela, do mesmo jeito que o de amor. Eu vou usar de novo um exemplo. Não vou dar o nome, porque senão a Ana briga comigo. Mas eu vou dar um exemplo muito claro. Gente, eu sei que está passando um pouquinho horário, mas não tem problema, né? Eu acho que o assunto é tão grande aí que o Gá falou que depois vai tocar mais 15 músicas. Mas vamos aproveitar o tempo que a gente tem, porque eu acho que esse assunto, eu falei para vocês que o assunto e com as perguntas, então a gente vai passar um pouquinho, tá? A não ser que tenha um pouco, atrapalhe muita gente saindo aí e o pessoal não esteja interessado, a gente dá uma diminuída. Mas eu vou dar um exemplo muito claro em relação a essa lágrima. Quando eu perco, entre aspas, alguém, por qualquer motivo, e vou dar um exemplo, quer dizer, olha, o Gabriel está aqui, saiu de Pederneiras para ir para Bauru, para ir para São Carlos, para ir para Jaú, ó, tem uma festa em Jaú, ele sai daqui no sábado na hora do almoço, vai para Jaú, no meio do caminho, na volta, passa um cara completamente bêbado, bate no carro e faz que aconteça o desencarne dele. Ah, Alexandre, mas então você já está falando que você vai defender o motorista? Claro que não. O motorista que causou isso vai ter que responder judicialmente, e não vou nem com aqueles jargões de novo, né? Não, mas na justiça divina, não preciso nem me preocupar com isso. É outra pretensão nossa, não, mas na justiça divina, como se nós fôssemos advogados divinos. Mas não vou nem entrar nessa conversa, né? Porque os caras, quando começam a falar para mim, mas na justiça de Deus, eu falei, é mesmo? Jesus, você tá com o código aí do cara? Eu tenho o céu e o inferno, tem lá o código, e eu não consigo entender ainda, mas tem uns caras que tem e ainda responde. E eu acho que tem procuração de Deus para advogar. Mas não vou nem entrar nesse mérito. Então esse cara é lógico que ele vai ter que responder pelo crime que ele cometeu, judicialmente. Vou ficar triste? Claro. Vou ficar angustiado, sentir saudade? Claro. Qual que é a diferença? Daqui um ano, isso nós vemos de quilo, no aniversário dele e no aniversário de desencarne, como ninguém tem, eu vou explicar para vocês o que é Facebook, depois eu explico, mas ninguém conhece. Eu vou na rede social e posto um texto maravilhoso de saudade. Olha, hoje faz um ano que aquele... Morro de saudade de você, você era o meu amor, na flor da sua idade, estava começando a descobrir o emprego. Mas aquele desgraçado, porque ele vai pagar, porque ele vai para o inferno, porque é um maldito. Eu estou falando isso, sou bonzinho, hein? Porque os palavrão que vêm, vocês não têm noção. Tem uns que eu não conheço, depois eu preciso procurar, porque no dicionário não tem, mas eu procuro com os amigos que conhecem. Mas fala aí, tem 3 linhas de saudade, falando de amor, e 45 falando de ódio, de rancor, de mágoa, de vingança. E não é justiça, é vingança. Quando eu quero que ele vá preso, eu vou para a televisão falando assim, não, eu quero que justiça seja feita, ele não faça mais isso. Normalmente o meu coração está falando assim, ele tem que pagar. Por mim ele passava com o carro em cima dele, eu punha na praça pública e cortava com gilete e jogava álcool. É isso que eu penso. Esse sentimento, se eu vibrar em cada oração que eu faço,
em cada aniversário de desencarne, em cada aniversário de nascimento, é esse sentimento que chega para ele. Se eu falei 2 palavras de amor, não é o que eu estou sentindo, e falei 45 de ódio, que é o que eu estou sentindo, o que eu transmito de verdade para esse espírito que está ali? Se o que vale é sintonia, se o que vale é realmente o que eu sinto de verdade, porque nessa hora não adianta, a máscara que nós temos no corpo físico não serve. O espírito que já desencarnou já consegue sentir e vibrar as nossas emoções. Então não adianta fazer a carinha boazinha no Facebook de tristeza, se lamentando, quando na verdade eu estou destilando ódio e raiva. Que também dá para entender, num primeiro momento, não depois de 15 anos. Então essa é a grande diferença. Quando eu sinto saudade, choro, por saudade e por amor, só vai chegar coisa boa. Quando eu vibro com raiva, com ódio e tal, é o que eu estou emitindo. Escolha o que você vai fazer. A escolha é sua. Nós temos o tal do livre-arbítrio, que muita gente não gosta, é maravilhoso por isso. Escolhe o que você vai dar para essa sua filha. Escolhe o que você vai dar para a sua mãe que desencarnou. Se é o sentimento de amor, de saudade, que ela também, que ele também estão sentindo, ou eu vou continuar fomentando a raiva, o ódio que ele também provavelmente deva ter sentido, porque também está vivendo uma experiência nova. A escolha é nossa. A escolha é de cada um. Você escolhe o que você vai mandar de sentimento e de vibração para esse ser querido que desencarnou e que está com a gente. Beleza? Gente, agora tem 2 coisinhas que eu acho fantásticas, que eu só vou fazer rápido, porque nós já passamos 5 minutos, mas todo mundo adora, que é um barato. Depois a gente até publica, porque muita gente depois pede para eu falar. E isso eu aprendi num dos Coen que eu fiz com Moisés Rossi, lá no SEAC. Quando a gente fazia o Coen, quando a gente foi começar, acho que uma das primeiras vezes quando eu vim de São Carlos para Bauru, eu fui fazer mais uma vez o Coen, fui fazer com ele, e quando a gente já estava indo para quase começando a parte prática, um dia ele chegou uma noite lá e falou assim, gente, agora nós vamos começar já a parte prática, nós vamos para o grupo mediúnico, que aliás é outra coisa, né? Tem gente que faz Coen, cria grupo de Coen dentro das casas espíritas. Quando as pessoas estudam Coen, os caras excluem o coitado que fez 2 anos de Coen e continua com o mesmo grupo mediúnico. Essas coitadas que fizeram Coen simplesmente não podem entrar. Bom, mas não vou nem contar para vocês aonde que eu vejo isso. Também é raro, eu já vi. Vou contando para vocês terem noção. Mas vou falar de coisa séria. O Moisés um dia chegou nesse dia lá e falou assim, hoje, então, que o Coen começa com 300 também, deixa eu contar isso para vocês, né? O Coen começa com 300, esse grupo que eu estava começou com 330. No segundo ano, porque é um ano de teoria, depois dos 6 meses a gente começa a estudar a prática, a estudar para fazer a prática, e os últimos 6 meses só que é prática. Então a gente já estava com 1 ano e meio, já tinha uma intimidade, nós estávamos em 35, de 330. Aí ele chegou lá e falou assim, bom, então nós já estamos quase prontos e tal. Ele falou, mas agora eu vou ensinar vocês o seguinte, vocês vão treinar para morrer. Dos 35, uns par, entre eles eu, falei, bom, é melhor eu seguir o mesmo caminho dos outros 295 que já saíram. Embora eu seja espírita, acredito na espiritualidade, isso há 10, 12 anos atrás, eu não estava muito afim de desencarnar. Falei, bom, mas curioso, né? Falei, bom, mas também desencarnar dentro do SEAC, alguém de nível vai vir socorrer, né? Ainda mais que foi o Moisés que falou, no grupo mediúnico, que era para treinar para morrer, eu vou morrer aqui dentro. Falei, bom, isso ainda porque estava encarnado, o Richard, agora se fosse hoje, tinha Richard, daqui a pouco tem outros também lá que já vão também, que podia ajudar, mas tinha só. Falei, bom, mas aí, vocês vão anotando aí, vocês acompanham para vocês verem se vocês estão prontos para desencarnar. E a relação é do mais difícil para o mais simples. Eliminar os vícios. E eu sempre brinco que aqui são todos.
Não adianta olhar para o marido, para o filho e falar assim, ó, tá vendo? Falei para você parar de beber. Falei para você parar de comer carne. Falei para você parar de fumar. Não, são todos os vícios. Todos. Principalmente os morais. Então, aí também não adianta olhar para a vizinha ou depois colocar no grupo de WhatsApp ou no Facebook. Nossa, ontem escutei uma palestra que o que o rapaz falou serve para você. Ele falou que precisa, para morrer bem, se eliminar vício, parar com a fofoca. Não é para sua vizinha, é para você, para nós. Então são todos os vícios. Então essa é a primeira etapa, é o fácil. Tá? Esse é o fácil, eliminar todos os vícios. Todos. Os físicos e morais. Segundo, desapegar dos bens materiais. Também são todos. Todos. Celular, carro, chapinha. A Ana olhou brava aqui, não sei porquê. Você está vendo como essa já dançou, né? Já não passou nem na segunda. A primeira já dançou. A segunda eu falei da chapinha também. No rolo, mas não adianta. Mas estava pegada com a chapinha, dançou. Então, ela não passou nenhum dos dois. Eliminar os vícios, desapegar dos bens materiais. A terceira, que é um barato. Amar e não ter posse sobre os entes queridos. Todos. Todos. Isso deu um pau uma vez que eu fiz essa palestra em Agudos, que o Gabriel depois na volta veio e falou, tá vendo? Tá vendo? Não aprende, fala que estuda espiritismo, mas você não sabe nada. Certo? Então, amar e não ter posse sobre entes queridos. E esse amar e não ter posse sobre entes queridos, e agora falando sério, são todos. Como eu disse lá no comecinho, quando a gente briga com Deus e fala que Deus levou o meu filho, Deus levou a minha mãe, e eu falei que era uma pretensão absurda, essa daqui cabe isso. É eu entender que esse ente querido não é meu, de que ele não é meu. Ele está aqui, eu estou aqui para tentar fazer o melhor possível, para amá-lo da melhor forma possível. Mas não é meu. E o quarto e último é o mais tranquilo, que ninguém tem problema, eu vou falar rápido. Reconciliar com adversários e inimigos. Beleza? Esse quarto eu sei que da página do Amigos do Bem, pelo menos os que eu conheço, ninguém tem esse problema. Então nem sei por que tá. Aliás, eu vou excluir esse quarto item dessa... E vou falar para Moisés que nós já superamos essa fase. Então, são 4 itens. Ó. Eliminar os vícios, desapegar os bens materiais, amar e não ter posse sobre os entes queridos e reconciliar com o adversário e inimigo. Que sentimento predomina na hora da morte? Aqui assusta. E eu adoro. A dúvida para os céticos que são descrentes de tudo. Eu não tenho a menor ideia, eu não acredito em nada em relação à espiritualidade. Então, fica uma dúvida. O que vai acontecer? Embora muitos falem, não, mas eu tenho certeza absoluta que eu vou virar pó. No fundo, a própria consciência acusa de que ainda existe alguma coisa, como nos acusa inconscientemente a presença de Deus, mesmo para os ateus. Eu posso me convencer e falar que eu não acredito por N motivos, mas é inato esse sentimento. O medo para os culpados. Esse eu acho que eu me encaixo e a maioria de nós que vivemos em prova e expiação. E o melhor de todos, a esperança para os homens de bem. Quem quiser procurar no Evangelho o capítulo Homem de Bem, ele dá uma descrição do que é o homem de bem. Se a gente conseguir cumprir 5% daquilo lá nessa encarnação, nós já podemos ficar completamente tranquilo. E para encerrar, antes do Gal terminar com uma música, que é a pergunta de muitos que nos mandam, podemos sentir e ver os entes queridos desencarnados? E aí? Gente, sentir, com certeza. Toda vez que eu faço uma oração, toda vez que eu me deito, dirijo o meu pensamento
a minha oração, o meu amor para esse ente querido, como nós falamos agora há pouquinho, com certeza vai chegar. Independente do momento que ele esteja passando. Embora tenha sido ontem, tenha sido um ano, cada um no seu tempo vai ter a compreensão, mas com certeza chega. O amor sempre vai chegar. Sentir todas as vezes que você for fazer uma oração e fizer uma oração realmente com o sentimento, pedindo para que esse amor seu chegue a esse ente querido, você vai sentir a presença dele. Mesmo que a gente não sentir, tenha certeza absoluta que ele vai estar ali. Mesmo que ele não tenha ainda condição, mas se ele tiver merecimento e se o amor for realmente real, vai ser conduzido, vai ser trazido para perto, porque amor é o que eles precisam e que nós precisamos. Ver já é mais complicado. Quem tem a mediunidade aflorada, quem tem essa faculdade e consegue ter essa facilidade em ver os desencarnados, pode dizer dessa experiência. Mas nós temos a terceira que a doutrina espírita nos dá, que são as cartas consoladoras. Que quando a gente fala, e falou agora há pouquinho, na fé raciocinada, é nesse sentido. Nós temos aí as cartas comprovando a continuidade da vida, comprovando a continuidade da existência, do elo, do vínculo e do amor que esses espíritos continuam mantendo com os familiares, com os amigos, enfim, com quem eles sentem amor e trocam esse sentimento tão importante. Muitos já vão começar a perguntar: nossa, mas aonde tem carta consoladora? Nós não fazemos, não temos esse trabalho. Hoje, todas as casas espíritas fechadas não estão realizando esse trabalho, mas, como sempre, nós indicamos, não só por amizade, embora sejamos amigos, mas indicamos pela credibilidade, pela confiança e pela seriedade e mais, que nós sempre comentamos com todos os amigos, com o carinho e com o sentimento que essas três pessoas fazem esse trabalho que não é para qualquer um. Não é para aventureiro, não é para aproveitador, não é para pilantra, e nós temos muitos. Não respondem pelo que de verdade a doutrina espírita é, mas nós temos, vocês sabem disso. Mas nós não temos que nos apegar a isso. Nós temos que nos apegar em quem faz trabalho sério, quem faz trabalho com amor, quem trabalha com Jesus. E se Ele nos deu a possibilidade de mantermos o contato com esses entes queridos, nós precisamos de pessoas que entendam isso e façam o trabalho em nome dele. Então nós sempre indicamos, e vou continuar indicando, e a hora que a gente descobrir mais alguém e a gente tiver ou conhecer o trabalho de perto, faremos questão de divulgar também. Nós sempre vamos divulgar o trabalho do Carlos Bacelli. Hoje ele tem um trabalho em Uberaba, lá no Lar Espírita Pedro e Paulo. Quando estão em atividades normais, quase sempre aos sábados e domingos, às 6h30 da manhã. Então eu sempre brinco, porque se ele enganar todo mundo e todo sábado e domingo ele acordar às 5h30 da manhã para atender 300, 400 pessoas sem ganhar um centavo, realmente ele é maluco. Então, esse é um dos que a gente indica e tive a felicidade de receber das mãos dele 2 cartas da minha mãe. Então, eu sou suspeito. Temos o trabalho do Orlando Noronha, que nós conhecemos, fizemos palestra já com ele, virou um grande amigo. Inclusive na sexta-feira, às 20 horas, estaremos juntos fazendo uma palestra, inclusive sobre mediunidade, cartas consoladoras, carta consoladora, e enfim, falando um pouco disso, às 8 horas da noite, nós vamos compartilhar na página. Então, Orlando Noronha, ele normalmente, sempre o primeiro domingo do mês, fixo, ele atende no Lar Pais e Filhos em Osasco, sempre aos domingos, normalmente a partir das 6 horas da manhã, mas ele vai ler essas cartas sempre perto lá das 2 horas da tarde, 1h30. Mas ele viaja o Brasil. Mas esse é o ponto fixo, é no Lar
no Centro Espírita Pais e Filhos, em Osasco. Tem página no Facebook. E o Gustavo, da Casa de Fraternidade, Gustavo Gandolfi, da Casa de Fraternidade Chico Xavier, em Araraquara. Sempre, cada 15 dias, na sexta-feira. Então, sempre uma sexta-feira sim e uma sexta-feira não. Todas essas atividades estão paralisadas devido à pandemia, como vocês sabem, mas são os 3 trabalhos que nós conhecemos muito de perto, que nós acreditamos que realmente fazem um trabalho com um carinho enorme pelas pessoas que estão aqui encarnadas e com respeito maior ainda pelos que já estão no plano espiritual. Então nós podemos dizer com toda a convicção que esses realmente trabalham para Jesus, porque não é fácil fazer o trabalho que eles fazem. Certo? O Gá vai encerrar, então nós não vamos nem fazer uma oração final. Vocês coloquem os copos aí para fluidificar a água, que nós não vamos depois fazer, vai ficar como uma oração a música que nós pedimos para o Gabriel fazer. Nossa gratidão imensa de vocês terem deixado a gente passar lá 15 minutos, agora vai passar mais uns 5, nós vamos quase 10 minutos a mais. E amanhã, lembrando, nós temos a transmissão do Livro dos Espíritos, às 20 horas. Nós vamos estar falando ainda lei de destruição, mas nós vamos estar falando sobre flagelos destruidores, tá bom? Gente, até pode deixar que eu mexer. Calma, que a mãe dele está desesperada porque o Gabriel não está aparecendo direito aqui, ela está quase tendo um infarto aqui. Aí nós vamos ter que fazer carta psicografada dela. Tá bom, gente? Obrigado, boa noite. Isso que falou de posse. O Gá acabou de falar de posse. O Gá então faz a música como oração final e vocês deixam a água para frutificar, que fica como o passe virtual, tá bom? E temos grandes novidades essa semana. Na quinta nós temos o Edgar Miguel na parábola, na sexta nós temos o acabei de falar do Gustavo, tinha esquecido, o Gustavo Gandolfi, que nós acabamos de falar, junto com a Mireia, a esposa dele, mas a gente vai estar divulgando tudo isso na página para vocês poderem acompanhar, tá bom? Gente, boa noite. Muito obrigado, fiquem na paz de Jesus. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé,
se a cruz pesar.